Olá, pessoal. Nesse material suplementar, nós vamos ver algumas coisas em relação à investigação da doença nodular tireoidiana. Aqui trazendo para vocês as diretrizes do American Thyroid Association, né? Essa figura ela ilustra muito bem a importância da imagem ultrassonográfica no rastreio aí da doença nodular tireoidiana, né? E aí a gente vê de baixo para cima, né, o aumento de malignidade conforme as características aí. Então vocês vejam que lá embaixo, né, o risco de malignidade é menor que 1%, né, e aí a lesão ela é tida como benigna. Ali a gente tem um exemplo de uma imagem cística, tá? Os cistos são lesões benignas. Então se a gente tiver um cisto tireoidiano, a gente nem precisa de uma investigação adicional. E aí a gente tem, né, ali algumas imagens, né, que tem baixa suspeição de malignidade, então ainda estão associadas às lesões benignas, né, como os nódulos espongiformes, por exemplo. Depois aquelas com baixa suspeição de malignidade. E aí até chegar às de alta suspeição, onde a gente tem hipoecogenicidade acentuada, por exemplo, microcalcificações, tá certo? Então é muito interessante, né? E eu deixo essa imagem aí para vocês e a fonte, caso vocês queiram pesquisar lá nas diretrizes. Um outro questionamento que sempre surge é em relação ao T-REDS, que existe, né, em semelhança ao B-REDS para avaliação de mamografia, a gente tem o T-REDS para avaliação de nódulo tireoidiano. Tá? Acontece que o T-REDS ele ajuda, mas não muito. Às vezes eu acho até que ele atrapalha um pouco, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender isso. O T-REDS ele vai gerar uma pontuação ultrassonográfica através de algumas características. Então, composição do nódulo, a ecogenicidade, o formato, as margens e presença de focos ecogênicos. E a gente pode ter aí como focos ecogênicos, por exemplo, as microcalcificações, né? E conforme a pontuação ou conforme as características que o radiologista identifica durante a realização do ultrassom, ele vai dar uma pontuação T-REDS, que vai de 0 até 7 ou mais, né? E aí, né, quando eu tenho um T-REDS tem a pontuação 0, ele é classificado como T-REDS 1. E aí ele vai até T-REDS 5, tá? Então, dependendo da pontuação, aí a gente tem a classificação. E vocês vejam que para o T-REDS 1 ele fala nódulo benigno não indica biópsia aspirativa, T-REDS 2 não indica biópsia aspirativa. Para o T-REDS 3 ele vai indicar biópsia aspirativa se o nódulo for maior do que 2,5 centímetros. Se ele for T-REDS 4 maior que 1,5 centímetro e se ele for T-REDS 5, se o nódulo for pelo menos maior que 1 centímetro, eu indico biópsia aspirativa, tá? Agora, o que, que acontece? Muitas vezes eu posso ter um nódulo classificado como T-REDS 1 ou T-REDS 2, que ele não iria ser submetido à biópsia aspirativa, mas que, como eu disse para vocês na aula de nódulos, nódulo que for maior ou igual a 1,5 centímetro, eu punciono todos. Ou nódulo que for maior que 1 centímetro, tiver hipoecogenicidade, eu punciono. Então, às vezes, eu posso ter um nódulo que, pela classificação de T-REDS, ele fica no T-REDS 1 e 2 e a princípio não seria puncionado, mas eu indico a biópsia aspirativa, tá? Por outro lado, né, se você vê lá um T-REDS 3, né, ele vai indicar para você a biópsia aspirativa só se o nódulo for maior que 2,5 centímetro. Então, às vezes, um nódulo T-REDS 3, eu vou indicar a biópsia antes, porque ele é maior que 1,5 centímetro e porque ele tem outras características ali de malignidade. T-RADS 4 e T-RADS 5, né, eles indicam a biópsia aspirativa, mas só, né, no caso se o nódulo for maior que 1,5 centímetro ou 1. Então, na minha prática clínica, eu prefiro mais olhar o laudo do ultrassom e ver as características do nódulo e o tamanho do que me prender ao T-RADS, tá? Muitas vezes ele vem lá no laudo, né? Eu até olho, mas muitas das vezes a minha conduta ela vai ser tomada frente a essa questão das características que eu estou vendo ali do nódulo e se ele às vezes é maior que 1,5 centímetro, tá? Mas é mais para vocês terem então aqui uma noção, né, dessa classificação que vocês por vezes perguntam. Tem a referência, caso vocês queiram consultar também, tá certo?
E a gente tem aqui a classificação de Bethesda, que é quando a gente faz a biópsia aspirativa do nódulo, né? E aí é feito o citopatológico. Então, essa classificação de Bethesda, ela foi firmada em consenso nos Estados Unidos em 2007, na cidade de Bethesda, por isso esse nome, e ele foi implantado definitivamente em 2009. Tá? Então tem aqui as referências no rodapé para vocês pesquisarem, caso vocês queiram dar uma olhada, né, nesse consenso. E ele é categorizado aí entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de acordo com as alterações, como a gente já disse antes. E a gente tem aí a aplicabilidade hoje de marcadores de expressão gênica que podem ser utilizados junto com a biópsia aspirativa de tireoide, né? Então isso vem se consolidando aí cada vez mais. Aqui um resumo da classificação de Bethesda e aqui está atualizado com as últimas orientações que foram de 2023, tá? E o risco de malignidade conforme cada classificação de Bethesda. Então, a classificação de Bethesda ela ajuda bastante, porque conforme o laudo citopatológico classifica, eu consigo ter uma ideia do risco de malignidade daquela lesão e eu já tenho uma conduta direcionada aí pelos guidelines. Tá? Então vejam que o Bethesda 2 ele é benigno, eu só acompanho, né, esse nódulo. Um Bethesda 5 ou 6, vocês vejam que ele já indica aí a tireoidectomia total. O Bethesda 3 e o Bethesda 4, né, ele sugere aí repetir punção, fazer o teste molecular, né, que vem sendo cada vez mais utilizado. E no caso do Bethesda 1, que é aquela amostra insatisfatória, a conduta é repetir a biópsia aspirativa. Então, acaba ajudando bastante, né, na nossa prática clínica. Então, desde 2009, isso melhorou muito a nossa conduta clínica, que antes não havia um padrão, né, dos laudos citopatológicos.